Alexander Krasnov, nós temos marcado para este domingo, dia 16, o referendo pelo qual a população da Crimeia vai se definir pela sua autonomia de fato, sua independência e sua passagem para a Federação Russa. As autoridades da Crimeia prometem que o resultado será já divulgado na segunda-feira, 17, e vamos então acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. É isso aí. Agora, você tem notícia nova, quente, sobre a Ucrânia. Pois é, bem quente, Lincoln, e realmente lembra bastante aquele noticiário de Guerra Fria, né, sei lá, da década de 60, né, aliás, quando realmente houve um caso parecido, depois eu explico, né, um avião americano espião, naquela época foi abatido sobre os Urais, a região central da Rússia. Inclusive, contou até com uma visita do Nikita Khrushchev, então secretário-geral do Partido Comunista da Rússia. Os mísseis soviéticos, que na época não sei se eram subestimados pelos americanos, conseguiram abater aquele avião. Eles são os aviões espiões, uma característica deles é que eles voavam em altitudes muito altas. Se não me engano, era o U-2, um U-2. É um desses. E o míssil soviético conseguiu abater, apesar dessa altura muito elevada, altitude muito elevada. Foi uma vitória, por assim dizer, da tropa da tecnologia antiaérea russa, e ainda outro triunfo, porque o piloto, ele naquela época, ele violou a instrução dele, não se matou nem nada, né, não fez nada daqueles filmes de James Bond, e ele catapultou, ele de paraquedas desceu à terra e foi capturado. Então, com toda a pompa e toda homenagem devida, né, foi levado a um tribunal. Depois, mais tarde, ele foi extraditado para os Estados Unidos, mas a União Soviética fez daquele caso um grande evento, realmente, de Essa propaganda. É uma das histórias da Guerra Fria. Isso, e agora passamos a uma nova história que desta vez não tem piloto, é um avião drone, um chamado drone, um avião não tripulado. Aliás, não é o primeiro, acontece que já é o segundo, que foi interceptado no espaço aéreo da Crimeia. Essa informação chegou à noite do horário local de sexta-feira hoje e foi divulgada pela corporação estatal russa Rostec, aquela que antigamente se chamava Rostechnology, Tecnologias da Rússia. É de fato uma grande holding que reúne boa parte, deve ser 99% dos fabricantes russos de armamento. Por que a Rostec divulga isso? Porque o drone americano não tripulado, que era um drone de reconhecimento e estava sobrevoando o território da Crimeia, ele foi interceptado por meio de uma tecnologia eletrônica desenvolvida pela Rostec. Ou seja, segundo a própria empresa explica, o sinal que ligava, né, a ligação eletrônica entre o drone e os operadores dele, o controle remoto, foi interrompido. Aí ele ficou desgovernado e pousou, fez uma espécie de pouso de emergência e foi interceptado quase inteiro, como diz o comunicado, ou seja, não sofreu grandes danos estruturais. É o segundo avião americano já naquela região que foi interceptado. A atividade desses drones, desses equipamentos, ultimamente tem sido muito alta naquela região. Antigamente, esse grupamento que opera o drone, ele se baseava em Baviera, na Alemanha, mas mais tarde, no começo de março, foi transferido para uma região ou perto da Ucrânia ou dentro da própria Ucrânia. Isso ainda não sabemos com exatidão, mas de qualquer maneira, o fato é que um avião de reconhecimento americano foi interceptado no céu da Crimeia. O drone é um veículo não tripulado. Ele tem inclusive uma sigla em português que é VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado. E ele há todo o desenvolvimento de drones, primeiramente de observação e reconhecimento, e agora também de ataque. E eles são principalmente fabricados em Israel, que desenvolveram muito essa tecnologia, também no Japão, nos Estados Unidos e na Alemanha. Estamos apresentando o programa Voz da Rússia. Todos os programas Voz da Rússia estão disponíveis para vocês ouvintes e para todos os internautas no site Diário da Rússia. Anotem o endereço: www.diariodarussia.com.br. Tudo junto e sem acentos.